Os principais fatores de risco em relação à doença cardíaca: a obesidade, a diabetes, a hipertensão. Então nós temos esses principais que são a base dos fatores de risco. Os produtos que são ultraprocessados, ou seja, que recebem corantes, acidulantes, espessantes, umectantes, eles acabam se tornando nocivos ao corpo. Ficar no sofá, ele está trazendo aumento de diabetes, aumento de hipertensão, aumento de câncer. Não fazer nada, o sedentarismo está ligado a todas as doenças crônicas, as doenças que estão adoecendo toda a população. Porque tudo que é conexão com pessoas, você consegue organizar o seu dia a dia e diminuir o nível de estresse, com certeza. Então, antes de ir para a medicação, arrumar a casa. Começando mais um Legendários Cast. Esta que é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba, cujo propósito é tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. Hoje aqui ao meu lado tem o meu queridão, doutor Robson de Oliveira. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, Marcelo, mais uma vez aqui hoje. Hoje estamos aflitos aqui para ver como vai estar o nosso coração, né? O coração tem que estar bom, mas hoje nós vamos ter um pouco mais de esclarecimento a respeito. Ainda hoje temos nosso querido aqui, doutor Marcos Babá. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, sempre é muito bom estar aqui com vocês. Antes de apresentar o nosso convidado, doutor, quero lhe perguntar, como está o seu coração? Meu coração está em dia, está animado aqui, sabe que sempre estou preparado, né? E o seu, como está o seu? O meu coração está em paz, graças a Deus, a minha mulher também que o diga, mas a nossa conversa hoje é sobre o coração, o nosso órgão vital, e hoje para isso, né, temos aqui um especialista, temos o doutor Francisco Pulpo Neto. Que satisfação tenho em recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo, doutor. Grato, eu fico muito feliz em estar com vocês aqui, colegas, Marcelo aí. É um prazer aí poder conversar e discutir um pouquinho sobre esse tema tão importante. Ele que também é legendário. É, né? Qual foi o top mesmo? O REC? Top. Eu ainda fiz top 497. Meu número é 344488. Maravilha. Eu lembro dele na caminhada. Foi um tempo muito bom e especial. Para a gente começar a nossa conversa, doutor, quero lhe pedir a gentileza de fazer um panorama sobre esse órgão vital, que é o coração. O funcionamento dele, como funciona. Muito bem, vou contar um pouco de mim. Eu sou cardiologista clínico, tá? Então não sou cirurgião, embora tenha participado de muitas cirurgias. Então eu cuido da parte ambulatorial e cuido da parte clínica dos meus pacientes. Por que eu fui para a cardiologia? Justamente pelo poder que existe no coração, né? O coração é um órgão vital, uma bomba, como os colegas sabem, é uma bomba que distribui, né? Ela distribui o nosso sangue, que é oxigenado, que é rico em nutrientes. Então o coração é fundamental. Ele tem um pequeno detalhe: ele não pode parar nem um segundo da sua vida. De jeito nenhum, né? Pois é. E funciona sozinho, né? Sabia? É o único órgão que funciona sozinho, né? Tem um nódulozinho ali que bombeia. Ele tem a capacidade de automatismo, né? Exatamente. Isso. Então, se tudo estiver parado, ele continua mantendo a sua função. Inclusive, ele é tão diferenciado que não dá cãibra, né? Exatamente. Pois é, né? mas é verdade. Imagina o coração com cãibra. A quantidade de mitocôndrias, o formato dele de entrelaçamento e a quantidade de mitocôndrias é maior que outros músculos. Ele é um músculo único, né? Ele chama um músculo sincicial, porque ele tem as características do músculo estriado esquelético, que faz parte da movimentação, e do músculo visceral, que está dentro das vísceras. Então, justamente como você citou, ele tem um entrelaçamento entre as células, e isso gera um trabalho em equipe, né? Olha que interessante. Então, o coração faz um trabalho em equipe, porque uma célula ajuda a outra. Que maravilha. Sendo um órgão vital, e todos nós dependemos dele, que dá para a gente falar sobre fatores de risco para esse cuidado, né? Quais são os pontos de atenção em relação a fatores de risco para o cuidado do coração e, se possível, que meios temos para mitigar esses riscos? Então, eu sempre falo que o nosso corpo, você tem que considerar ele ter uma analogia até como um carro, e o coração é o motor do carro. Então, você tem que cuidar desse motor. Então, quanto mais cuidados e mais zelo tiver por ele, mais longe ele vai, mais rodagem vai ter. Então, nós temos assim, por que fala-se fatores de risco? Pois são eles que acabam gerando as doenças cardíacas, né? E os fatores de risco estão, digamos, no nosso dia a dia. Nós vamos falar assim, vou citar os principais fatores de risco em relação à doença cardíaca, que são a obesidade, a diabetes, a hipertensão, o alimento, principalmente, que daí vai trazer as outras. O alimento entra no consumo de sal. Então nós temos esses principais que são a base
dos fatores de risco. É claro que como fator de risco nós temos as questões genéticas também. Eu ia comentar sobre o fator genético, né? Isso, exatamente. Fugir, né? A hereditariedade, né? Sim. Nós temos. Mas hoje nós já temos uma linha da ciência que mostra que é possível desativar os genes responsáveis pelas doenças. Interessante, rapaz. Interessante. Que é a epigenética, né, doutor? Sim. Você também acompanha bastante a epigenética. Bastante. Porque a epigenética hoje é um estudo mais recente. É um conhecimento antigo, mas hoje a ideia de disseminação da epigenética é mais recente, né? Em relação de você saber que várias doenças elas são ligadas mais à parte epigenética. Né? Inclusive, a gente comentou sobre a parte até de... Lembra da parte da psiquiatria, né? Uhum. Da parte lá não é doenças... Como chama? Ih, rapaz, agora fugiu. Né? Os traumas dentro. Dos traumas, não, mas a parte de... que leva a você a ativar, né, esses genes que estão ali, né? Mas ele e acaba ativando, né? Quer ver? A gente falou sobre a parte da psiquiatria, cara. Agora fugiu. Depois eu lembro. Sem problema. Sem problema. Mas isso teu coração tá bombeando pouco, tá faltando oxigênio no cérebro, filho. Você tem que fazer mais exercício de atividade física. É que meu coração sempre tá apaixonado. A memória tá fraca. A memória está fraca. Então manda um abraço, um beijo pra sua digníssima. Olha naquela câmera. Sibeli, o marido tá fraco. Exatamente. Tem que chegar aí, né? Porque o coração tá realmente palpitando por ti. Olha que legal. Pra você melhorar, dia 14 de setembro tem nossa corrida. Opa. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, dia 14 de setembro, Corrida dos Legendários. Psicopatias. As psicopatias hoje a gente sabe que são epigenéticas. Tá vendo? Bombeou, ficou nervoso, o coração bateu, entrou oxigênio no cérebro, saiu a... Exercício prático, né? Mas a atividade física ele ajuda em toda essa parte. Sim, que legal. Sim, com certeza. Pensando em alimentação, doutor, aliás, já estive dando uma olhada no seu Instagram, aliás, é Dr. Francisco Pupo, é isso? Isso. @Dr. Francisco Pupo, é um deles? Isso. Esse é como médico, né? Nós temos a nossa clínica, que é o @Clínica Primecore, e o personagem que eu criei, que é o Chef Doctor, né? Chef Doctor. Que é meio chefe e meio doctor, meio chefe e meio médico. Que legal. E é também justamente pensando em alimentação, né? Isso, com certeza. E eu queria lhe perguntar sobre isso, sobre a alimentação. Qual o impacto da alimentação moderna? Estou pensando aqui nos ultraprocessados. Quais são os impactos da alimentação cotidiana e que muitas pessoas hoje, infelizmente, estão sujeitas a ela? Quais são os impactos, se há alguma nocividade em relação ao tipo de alimento que nós consumimos diariamente? Então, nós temos que lembrar que nós passamos de uma sociedade onde consumia predominantemente produtos rurais, naturais, por uma sociedade industrializada. E a industrialização modificou a característica dos alimentos. E por que industrializar? Colocando químicos nos alimentos, você preserva eles por um tempo muito longo e você preserva a característica dele durante anos até. E com isso você reduz o custo. Só que tem um problema. Os seres humanos nunca foram acostumados a comer produtos industrializados. E isso está gerando um grande problema, que é principalmente o que a gente chama de processo inflamatório sistêmico, né? Os produtos que são ultraprocessados, ou seja, que recebem corantes, acidulantes, espessantes, umectantes, eles acabam se tornando nocivos ao corpo. Ou seja, eles produzem substâncias que não fazem bem a todos os órgãos, eles alteram a flora intestinal, que, como você trabalha com nutrição também, a gente sabe que a flora intestinal é um elemento extremamente importante na saúde das pessoas, e o ultraprocessado, ele altera a flora intestinal. E por último, o ultraprocessado gera obesidade. Então nós temos uma epidemia mundial de obesidade hoje, que começa com as crianças e os adultos, como nunca se viu. E essa epidemia começou exatamente nos anos 80, quando iniciou a escala de produção de produtos ultraprocessados em massa. Essa é uma área de atuação aqui do Dr. Babá, né? Que normalmente ele comenta sobre as situações de produção de alimento em escala, situações de glúten e tal. Teve vários trabalhos em relação a isso, né? Porque, na verdade, a gente não tem como lutar contra a indústria, né? A indústria, ela tem que vender. Então, ela faz a parte dela que ela tem que ter lucro, né? Mas cabe a nós escolhermos o que comer, né? E hoje, com o conhecimento que nós temos hoje em relação a essa parte inflamatória, os males que pode causar, nós temos que saber escolher o que vamos dar para os nossos filhos, para a nossa família, né? E para que a gente também possa estar mais tempo com eles com qualidade de vida, né?
Eu acho que diga assim, você pega lá o começo do século XX, tinha vários produtos que eram mais naturais e durante 100 anos nós tivemos uma industrialização gigantesca, né? Tanto que a parte de farináceos, né, hoje, a parte de conservantes, né, evoluiu demais. Se vocês olharem assim algumas coisas, pensando nessa industrialização, no passado o próprio açúcar não existia. O açúcar, na época eu já até falei isso aí, na época de Pedro Álvares Cabral não existia açúcar. Né? Né? Então, ou seja, o pessoal adoçava a torta com a fruta. Né? E o óleo que era usado era banha, inclusive. Né? O óleo veio industrializando também. Banha de porco? A banha de porco. O pessoal ainda tem para vender banho no mercado. Não é do meu tempo isso, tá? Não, mas eu já ouvi falar que tinha aquelas latas latas grandes, assim, de 20 litros de banha de porco. Tem um programa na Netflix, acho que até é legal, para quem quiser, bate lá. Se não me engano, eles pegaram grupos, né, uma turma comendo somente carboidrato e outra turma comendo somente gordura. E viram o que acontecia com esses dois grupos. E é interessante que a conclusão final deles foi dizer que é o seguinte, o problema não é só a gordura e não é só o carboidrato, é quando você mistura os dois. E essa mistura dos dois, tipo assim, quando você pega um pastel, um donuts, qualquer coisa que é frito, ou junta as duas coisas, além de ativar o seu sistema de recompensa, ele também aumenta a parte inflamatória. Meu Deus. E aquele bacon da manhã? Só o bacon fritinho assim, é bom ou é ruim? Então, veja, o bacon, aí que tá. Só o bacon. Bom ou ruim, não há um bom ou ruim, existe a quantidade. Pois se você comer um pouco de bacon com alimentos que tenham fibras, com legumes, com verduras, esse bacon não fará mal. Agora, se o bacon se torna o teu produto de consumo diário, aí ele vai te fazer mal. Então, grande parte das coisas, como nós vemos na própria medicina, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Exatamente. Então, mas entre o bacon e a margarina ali, assim. Bacon. Isso é pra minha esposa. Vou fazer bacon em casa agora. Você pode ver que várias marcas pararam, não vou dizer marcas aqui, tá? Mas várias marcas que antigamente falavam assim, isso aqui é bom para a saúde, e deixaram de ser colocados no comercial. Porque perceberam que aquilo era artificial e não era tão bom assim. Entendi. A gente fala assim, em relação à dose, até a água, né? Se você toma demais, faz hiponatremia e você pode ter problemas. Doutor, o que acontece com o coração de alguém que se alimenta diariamente com biscoito, tipo aqueles recheados, bolacha recheada, toma suco de pacotinho? O que acontece no coração de uma pessoa assim, que passa o dia inteiro comendo coxinha? Então aí a gente tem o clássico exemplo dos ultraprocessados, né? Então os alimentos ultraprocessados, primeiro de tudo, eles são ricos em sal, tá? O sal vai acontecer o quê? Aumentar a sua pressão arterial, que é o principal fator do infarto, tá? Então hipertensão e infarto estão intimamente ligados. E os ultraprocessados são os campeões de sal. Então temos esse ponto. Segundo, alto nível de carboidratos. E os carboidratos geram liberação de insulina e também vão gerar obesidade, mais fome, e aí você vai desregular teu sistema. Então, suco de pacotinho, bolacha ultraprocessada são péssimos para o coração. Então, nós temos que tirá-los de casa, não olhar para eles. Porque quando tem em casa, a pessoa come. Quando ele tem oferecimento, você não recusa. Então, o melhor de tudo é você não ter, não guardar. Não comprar e não procurar isso em lugar algum. Não procurar, porque se tiver em casa, você vai comer. Doutor, mas como substituir? Como substituir a coxinha? Como substituir a bolacha recheada? Como substituir o suco de pacotinho? Então, essa pergunta é interessante. Nós estamos falando de alimentos que já existiam e foram ultraprocessados. Então, a gente tem que lembrar como a nossa avó fazia. Então, lembra como a nossa avó fazia a bolacha, como ela fazia o suco, é voltar ao passado. A medicina do futuro também é voltar ao passado. Então, você tem que lembrar que existem fórmulas que elas faziam, que tem farinha, tem manteiga, mas ele não tem produtos químicos. O problema do ultraprocessado são os produtos químicos. Aquela bolacha que a avó faz, que se deixar mais que uma semana de regime, embolora. Isso. A do mercado, essa você pode deixar 4, 5 meses ali. Tem tanta química, né? Boa. Exatamente. Então nós temos que lembrar que não são as comidas, muitas vezes, são os conservantes. Exatamente, são os produtos químicos que estão sendo colocados. Esse é o problema. Seria possível relacionar, assim, de memória, tá? A gente não combinou isso, mas relacionar nomes desses
corantes e conservantes, que se estiver escrito lá, entre os ingredientes, pula fora, tem alguma coisa parecida Cara, com você isso? não vai comprar nada no mercado. Não tem como? Você vai comprar o quê? Só uma pera, uma mão, Alface. alface. Na verdade, tudo que tiver corante, se você vê a palavra corante, já é ultraprocessada. Estabilizante, acidulante, você não precisa ter o nome deles, mas ter acidulante, estabilizante, espessante, conservantes, benzoato de sódio, tudo. Muitas vezes diz que o benzoato de sódio não faz mal, né? Mas ele é um produto que não existia na história das pessoas. Se tiver algum tipo de notação ou uma sigla, pula fora também. Existe um aplicativo que você põe no telefone e tira uma foto do produto e ele te dá o quanto de ultraprocessamento ele tem. Então ele já vem de uma faixa vermelha, amarela e verde. Simples, né? Então ele te mostra o que muitas vezes você nem imagina que seja ultraprocessado, tá lá, cai direto no vermelho. Meu Deus. A regra mais básica para você fazer compra, saber o que você vai comer, assim, compra, leve para casa que você descasque. E o que você desembrulha, não leve. Ó, que interessante. Descasque mais, desembrulhe menos. Descasque Mais mais. interessante. Ô, doutor, faz a Tudo gentileza que pra se nós, descasca tá natural. Então você Olha, vai descascar. Por favor, para aquela câmera lá e diga de novo essa Então, sentença, por favor. Vamos lá. A regrinha básica, então, para alimentação, só que o pessoal vai dar risada, né? Porque tem Por minha quê? dieta, a dieta do Papa. Né? Já era. Aí já era, né? Se vira, tá com você. Então, leve pra casa que você, a partir de agora, eu vou começar a fazer isso. Ó, Eu falei que ia ter corrida, falei que ia fazer exercício físico. Esse é um corte, grave bem isso. Leve pra casa, a partir que você estiver no mercado, que você descasque e não que você desembrulhe. Pronto. Maravilha. Eu gostei. Tudo que você vai viu? desembrulhar tem Maravilha. produto conservante. Boa. Começar a fazer isso em casa. Então, inclusive tem uma época que ficou bastante em discussão, né? O caramelo 4, né? Que era o caramelo 4, que boa parte dos refrigerantes tem esse. Então, mas é o tipo de coisa que tem um código ali, certo? O que é Isso. o caramelo Não, tá 4? escrito, né? Tá escrito lá. Mas Uhum. então tem o 3, tem o 2, tem o 1, tem o 18. Esse tipo de notação que eu digo, sabe? Entendi. Tipo, não está esclarecido exatamente o que é o tal do caramelo 4. Então, que isso aí, alguns países, eles estão, permitem a utilização, o Brasil é um que permite. Então, se você pegar no refrigerante lá, boa parte dos refrigerantes tem lá escrito caramelo 4. Tá? Então, para muitos países, eles proibiram isso, porque tem evidências que possam estar vinculadas à formação de neoplasias, câncer. Né? Falando do coração, nós estamos falando de alimentação. Alimentação já estão lá. E o sedentarismo agora? Se eu comer coisa ruim e fazer atividade, fico bem ou não? Então, tudo isso é uma balança. Ó, Isso é uma percebeu balança. já? Não, tudo Percebeu é uma a balança, estratégia, né? né? Tá, Você tô tem vendo que, onde quer chegar, né? nós procuramos sempre o equilíbrio. Na balança, se a quantidade for grande, não adianta fazer exercício. Então tem que ser um todo, né? É o integral. E o integral, ele está em várias frentes, né? Então as frentes hoje que a gente fala, que é a medicina do estilo de vida, ela procura ter pilares, né? E os pilares são alimentação, Atividade física. a conexão social, diminuição de elementos tóxicos, né? Principalmente o cigarro e cuidado com o álcool, e o controle do estresse e a qualidade do sono. Tudo isso aí faz parte da saúde. Então não é somente um que vai te trazer saúde. Tem que tomar cuidado. Cuidado. Então, lá do sedentarismo lá que nós estamos falando agora, né? Pro nosso coração, quanta atividade física diária? Tem aqueles exercícios ultramaratonistas, o pessoal que faz atividade física mais pesada, mas pro dia a dia. Quanto tempo a gente tem uma boa atividade física no coração, para manter o coração saudável, pressão estável? Quantos minutos por dia, quantas vezes por semana? Então, o sedentarismo está se tornando uma doença mundial, né? Tanto é que nos Estados Unidos eles chamam a doença do sofá, né? Então, ficar no sofá, ele está trazendo aumento de diabetes, aumento de hipertensão, aumento de câncer. Tá? Não fazer nada, o sedentarismo está ligado a todas as doenças crônicas, as doenças que estão adoecendo toda a população. Sedentarismo, hoje existe um estudo muito grande que mostrou que a partir de 150 minutos por semana realizados de forma fragmentada, 2 de 75, 5 de 30 ou 3 de 50, 150 minutos, isso. Você já está melhorando, diminuindo índices de infarto, índices de câncer e de diabetes. Então, 150 minutos é um número mágico de uma atividade física moderada, que seria um pouquinho acima da caminhada. Então, tem que ser atividade aeróbica.
Claro, nós temos a musculação também que está entrando com uma força muito grande aí na manutenção da saúde, em vários aspectos, até na questão da diminuição do Alzheimer, mas para o coração ainda a atividade aeróbica é a principal. Como nós estamos falando de cardiologia, Isso. para o coração aeróbico, né? Sim. Por exemplo, assim, falando mais para frente para o idoso, para caso de... Agora faltou oxigenação, Mobilidade. mas faltando como fica com a pele fininha. Como o Respira. idoso fica... Atrofia. Não, Tá. mas tem o... Tá, respira aí. Sim, Deixa eu fazer uma pergunta. Então, se eu tiver a doce ilusão que uma atividade, um dia na semana, eu tô bem, na verdade eu tô errado. Não, e não é bom, né? Uma vez por semana só, se você fizer uma atividade de alta intensidade, como... Se você fizer uma atividade de alta intensidade uma vez por semana só, você está em risco. Porque imagine, todo o sistema está mantendo a semana inteira parado. De Paradinho. repente você Aí pega, acelera repete. ele. Pode dar um pico de pressão, pode dar um infarto, pode dar um AVC. Esse é aquele esportista de final de semana. Então, aquele futebolzinho não é bom. Não é só bom. que o cara só faz aquele futebolzinho no final de Só semana. um dia por semana. E então, Como é que é o nome ficar do falando negócio? com o chat GPT não é exercício, tá, Pois é. Robson? Tá? Lembrou o nome do negócio aí que deixa a pele lembrei. fininha? Não é um negócio de Claire Skin, alguma coisa assim? Esqueci lá. Não é um o creme idoso isso aí? fala como que é. será que não é um creme que você tá pensando? Não, esqueci agora, cara. Cara, senescência é uma coisa complicada, né, cara? Pro idoso, para ganhar mais massa muscular, Sim. é a musculação, né? Isso. Isso. A massa muscular no idoso ele vai trazer benefícios muito importantes. Tanto é, primeiro, na mobilidade. Segundo, existem indícios que a manutenção da massa muscular está associada à diminuição da doença neurodegenerativa, né? Alzheimer e Parkinson. E terceiro, é a manutenção da imunidade. Né? O idoso que tem músculo, ele faz menos pneumonia, ele faz menos infecção. Isso. Agora, tem um estudo bacana que saiu que eles contaram passos de pessoas com o telefone. E as pessoas que andaram 4.000 passos por dia, elas começaram a melhorar a sua saúde. E a grande virada foi 10.000 passos por dia. Se você fizer 10.000 passos por dia, você já está fazendo uma atividade física de impacto positivo na sua saúde muito intensa. Então, 4.000 está dando certo, mas 10.000 é excelente. E você pode ver isso pelo seu telefone. Estamos falando então de cerca de uns 3 a 4 mil quilômetros, 4 quilômetros. Isso, eu acho que 4.000 passos daria em média de 30 minutos de caminhada e 10.000 passos daria quase aí 1 hora de caminhada. E muitas vezes a pessoa faz no seu trabalho, né? Ou Sim. pode aproveitar, descer um ponto antes de chegar onde trabalha, né? Então é uma atividade física passiva assim, que pode ser realizada. Sim, sim. Queria lhe perguntar ainda sobre a questão do coração, sobre o funcionamento dele, a relação com o sono. Tem alguma implicação? Um sono adequado, reparador, para a saúde do coração? Isso, o sono, então, hoje ele entra já como uma matéria específica na medicina. Então, hoje Que interessante, né? é uma especialidade do sono. O sono realmente ele tem totalmente a ver com o sistema cardiovascular, sistema neurológico, sistema imune, prevenção de doenças neurodegenerativas. Então, o sono, quando ele não é bom, você aumenta níveis de hormônios que não são bons, de cortisol, de noradrenalina no dia seguinte, você aumenta a fome no dia seguinte, você pode aumentar a sua pressão, você aumenta índices, inclusive a apneia do sono, que é uma doença terrível hoje em dia, aumenta índice de infarto e de arritmias, da fibrilação atrial, que é uma arritmia que ela tira totalmente o compasso do coração e acaba tendo um grande custo tanto de remédio quanto do paciente que tem que tratar a vida inteira. Então, o sono é fundamental hoje para a saúde. Sabe o que eu estou pensando aqui, doutor? Eu conheço uns médicos aí que estão fazendo uns plantões aí meio que diretão, assim, sabe? O que dá para dizer para esse pessoal? Não só para os médicos, mas para quem não está dormindo direito, em quantidade mínima necessária, adequada. Então nós tínhamos que ter no Brasil aqui uma legislação que não permitisse os médicos continuarem a fazer plantões sem parar e no dia seguinte não trabalharem. Pois eu fazia 24 horas de plantão e trabalhava mais 12 no consultório. Eu cheguei a fazer 48 horas de plantão seguidos e depois ia trabalhar ainda. Eu já cheguei a fazer absurdo. Então, mas então o doutor está rico já. Você não, pode parar de trabalhar. Pelo contrário, eu perdi minha saúde por isso. Eu perdi grande parte da minha saúde. Foi esse um dos motivos que me levou a procurar melhorar meu estilo de vida, a mudar. Inclusive, me tornei chefe de cozinha. Olha que legal. Para ajudar meus pacientes a melhorarem sua alimentação de forma prática. Então, eu acabei em 30 anos de hospital ganhando
quase 40 quilos. E quando eu percebi que minha pressão aumentou, quando a minha amiga, que era a minha técnica de enfermagem, a Maria, ela chegou assim e falou assim, doutor, o senhor tá com a pressão alta, agora você vai sentar lá no lugar dos pacientes e vai esperar ser chamado, porque você não vai trabalhar. E nesse dia eu tive uma parada em tudo. Eu falei, puxa vida, para agora eu tô com a pressão alta. Então eu cuidava dos outros, mas não cuidava de mim. Posso fazer mais uma pergunta? Para quem não sabe, eu estou aqui entre os doutores. Mito ou verdade? Médico cuida muito bem dos outros, mas não se cuida tanto quanto deveria. Verdade. Mito ou verdade? Verdade. Você quer exemplo? Verdade. Eu tenho um paciente meu que é médico, conhecido de muitos. Ele veio fazer a consulta comigo, pedi todos os exames. Ele demorou 1 ano pra fazer o exame e nunca mais voltou. E não voltou? E falou, não, eu vou fazer. Perdeu fazer. o A tua secretária não ligou pra ele, pra ele voltar. Como é que você Verdade. sabe Você disso? tem uma péssima Não, mas secretária, eu a tenho sua secretária print, não ligou pra Eu tenho ele. print, né, que ele mandou todos os recados. Não adianta. Isso Médico, é uma olha, brincadeira, eu fui o primeiro Ó, paciente tá lavando dele roupa suja e não aqui, gente. voltei. A gente tá lavando roupa suja aqui. Sabe que, Ó, sabe que é dentro da medicina a gente também fala assim, o médico é o pior paciente. é verdade. Ele é um péssimo paciente. O médico toma café preto, opera, vai pra salinha café, pão. Café, pão, bolacha. Não opera, não cuida. Mas eu acho que não é só o médico, acho que a medicina deixou... Acho, uma coisa, não é só o médico, o pessoal da área da saúde, né? O pessoal da enfermagem, o pessoal os médicos em si, o pessoal da área de saúde é um pessoal meio que não se cuida mesmo. Eu procurei fazer uma pergunta aqui, claro que é abrangente, né? Eu usei assim, o termo médico, claro, mas eu sei que tem muitos profissionais que tendem a atuar em várias épocas da vida e fazem os turnos, né? E não para. Por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham em 3 empregos. Parece que é o primo do Júlio. Não sei se você lembra do pai do Cris. Pessoas que trabalham muito. Aí tem o lado, não, eu preciso ter um objetivo. Parece fazer sentido, só que aí qual é o custo disso, né? Muito alto. Não vale a pena. Eu já falo hoje em dia, não vale a pena. Experiência própria, né? Experiência própria. Eu consegui melhorar a minha qualidade de vida há 5 anos atrás. Eu mudei minha vida. Perdi 25 quilos mais ou menos. Melhorei todos os meus níveis de pressão, de colesterol, de glicose. Voltei a fazer exercício de forma regular. Então eu mudei, porque eu vi que se eu continuasse daquela maneira, não iria dar certo. E esses hábitos que você mudou, foi hábitos radicalmente? Foi hábitos simples? Tem algum hábitos simples pra gente, no dia a dia, pra gente... Então, eu nunca acreditei na radicalidade, né? O radicalismo, ele nunca funciona. Então, para você mudar grandes hábitos, tem que começar com um pequeno hábito. Então, mude uma coisa por vez. Então, eu comecei mudando minha alimentação. Claro, ambiente. O ambiente é muito importante. O ambiente que você está, ele vai levar ao seu hábito também. Então, eu tive que diminuir. Eu diminui em 80% inicialmente o meu trabalho hospitalar e depois eu saí dos hospitais, tá? Totalmente. E isso eu consegui daí mudar os meus hábitos. Voltei a fazer exercício devagar, comecei caminhando, depois fui para musculação, comecei a mudar a minha alimentação, melhorei minha qualidade de sono e principalmente diminuí a quantidade de álcool. Eu tinha hábito no final de semana de utilizar álcool, mudei totalmente. E isso, hoje, eu digo que eu estou feliz por ter conseguido fazer e manter esses hábitos. Maravilha. Nós temos dito que esse nosso programa aqui, os nossos episódios de podcast, eles têm um objetivo, temos um propósito que é tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado, por intermédio de conversas como essas, que redundam em bênção para aquele que ouve. Aqueles que ouvem, entendem o que a gente está tratando aqui e se dão conta da necessidade de mudar algum procedimento, algum comportamento, algum hábito, né? E aí quando a gente fala sobre esse cuidado com saúde, coração, sono, eu estou pensando aqui em outra situação, o viés do estresse. E é desesperador quando a gente ouve falar de alguém que é bastante jovem e tal, e por conta de estresse acaba tendo um infarto. Eu queria que o doutor explicasse para a gente como é que funciona isso, a situação de alguém que está num estado de estresse crônico e acaba infartando. Como funciona isso? Então, o fator psicossocial, ele já foi considerado como um dos principais fatores que leva à doença cardíaca, e não só ao infarto. Ele leva à hipertensão, à dislipidemia. O infarto é o momento final ali, onde ocorre uma obstrução de uma artéria, onde existe uma lesão no coração.
Então, realmente, o estresse ele está aumentando a nossa população e trazendo transtornos muito importantes, inclusive tendo infartos em pessoas mais jovens, que a gente atribui ao estresse. Isso para mim é assustador, né? Eu já vi situação de alguém que supostamente jovem e em boa condição de saúde. Tirando, por exemplo, agora a gente teve o pastor Michel. O pastor Michel novo. Tava pregando lá, passou mal, né? Todo mundo foi lá, tava com as artérias entupidas, obstruída parcialmente e teve que colocar stent, fazer angioplastia, né? A doença coronária, então, ela é multifatorial, né? Não é só uma coisa que vai causá-la. Porém, o estresse, ele aumenta o risco de ocasioná-la. E o estresse, ele está muito prevalente na nossa população. As pessoas, a cada dia mais, mantêm-se em vigília total e tudo está gerando estresse, né? Desde o trânsito gera estresse, toda a situação. Então, nós temos que pensar no estresse. E o estresse tem que ser combatido. Pois é, e o que eu quero perguntar para vocês agora, para os doutores, né? O que fazer, porque afinal de contas, todos têm suas responsabilidades, exercem seus papéis em diversos momentos do dia. E não tem como fugir. Muita gente reclama dos boletos que se multiplicam assustadoramente. Ou situações de responsabilidade que não dá para dividir a responsabilidade ou delegar. Então, o que fazer diante desse cenário tão tenso, difícil em relação ao estresse? Eu e minha esposa, nós temos uma estratégia, né, que a gente aprendeu num curso, que era o seguinte. O curso falava o seguinte: você, 1 hora por dia, em um momento, principalmente se você tem filhos, principalmente isso, você tem que ficar com a tua esposa. O casal tem que ter o horário do casal. Vocês podem ficar assim, batendo papo, né, conversando sobre o dia, fazendo uma atividade física junto, né? E esse momento é importante. É um momento onde você vai ter essa relação com a tua esposa, diminuir o nível de estresse, né? Pode até fazer planos, né? E fazer uma atividade que os dois têm alguma coisa. A atividade física é uma coisa que é interessante, que traz aproximação. Diga assim, quando você faz jiu-jitsu com um amigo, você tem assunto para falar com ele sobre jiu-jitsu. Quando você está fazendo uma corrida, você tem assunto com ele. E com a esposa a mesma coisa. Você criar momentos para que vocês tenham assunto em comum. Porque às vezes ela trabalha num lugar, você trabalha no outro, e quando você vai ver, vocês não têm assunto em comum. Então ter uma atividade física em comum, ter um momento em comunhão, isso diminui o estresse. Eu estava até vendo aqui, em relação ao estresse, que ele é o estupim de várias coisas. Tipo, o estresse faz com que você fique mais ansioso, você acaba comendo mais. Você acaba aumentando o peso, aumenta a pressão. Né? A gente está falando sobre sono. Hoje tem uns trabalhos, inclusive, que o governo colocou em cima dos caminhoneiros. Né? Por exemplo, se a pessoa tem a mínima de pressão acima de 85, o IMC acima de 30, né? A circunferência cervical acima de 45, né? Quando você abre a boca e você tem a abertura reduzida, você aumenta muito a possibilidade de apneia de sono, que leva a problemas cardiovasculares, a problemas de baixa qualidade de sono. Isso leva a estresse também. Meu Deus. Outro dia eu estava numa palestra de uma neurocientista e ela foi elencando uma série de situações assim do dia a dia, né? Você foi falando, E aí eu fui checando. Não, mas eu não preenchi todos, mas teve um sujeito que falou bingo! Porque o cara acertou todas as hipóteses lá, sabe? Então, assim, veja como é delicada essa questão do estresse. Às vezes, pra gente melhorar um pouco esse estresse, seria indicado, além de consultar com um cardiologista, com um psiquiatra, alguma coisa, para tomar algum antidepressivo, uma coisa para baixar um pouco a adrenalina, até entrar num quadro, assim, para depois voltar a fazer atividade física, para melhorar e depois tirar antidepressivo. Esse negócio tem algum estudo de antidepressivo, coração, uma coisa ou não? Então, veja, eu não sou contra remédios, mas eu entendo que antes de você ir para remédios, tem que arrumar a casa. Então já foi provado que existe um estudo inglês que comparou 10 anos pessoas com exercício e antidepressivo. E as pessoas com exercício tinham um resultado tão bom quanto como antidepressivo. Então antes de ir para a medicação, começar a ter o exercício, ter um hobby, ter um momento que você desconecte, ter um período com a sua família, porque tudo que é conexão com pessoas, você consegue organizar o seu dia a dia e diminuir o nível de estresse, com certeza. Então, antes de ir para a medicação, arrumar a casa. Falando em hobby, o pessoal hoje em dia está no hobby, e não é hobby, nós estamos querendo tudo subir a montanha, né? Para o legendário e para os legendários. Até os próprios legendários que já subiram, que vão servir. E daí? Estão cuidando do coração? Não estão? O que a gente tem que fazer?
uma avaliação antes, vamos, né, Marcelão? O pessoal de tudo que é os legendários, mas estão se cuidando, estão se preparando alguns antes? pré-requisitos, né? Entre eles tem aquele teste que o doutor vai explicar pra gente aqui, que é o de esforço, não é isso? Então, subir a montanha, né? Como o próprio conceito fala, ele é um esforço acima da média. Então, você tem que saber como está seu coração, porque, infelizmente, a doença cardíaca, ela é silenciosa. A grande parte da doença cardíaca, ela se manifesta primeiramente como um infarto. Então, é muito importante, porque às vezes, mas eu nunca tive nada, nunca senti nada. Como que eu posso ter? Pode ter. Então, a nossa recomendação é subir a montanha de forma segura. E como que você faz isso de forma segura? Primeiro, consultando. O nosso objetivo primário na consulta é ver o paciente, sentir, conversar, ver seu fator de risco, ver se ele tem hipertensão, se ele tem diabetes, se ele tem histórico familiar, se ele fuma, se não fuma. O histórico familiar também é muito importante. E a realização do eletrocardiograma, que analisa como está o funcionamento do coração, e o teste ergométrico, que nada mais é que uma esteira com eletrocardiograma. E você acompanha vários parâmetros. Se o eletro ficar bem, se a pessoa não tem nenhum sintoma, se a sua pressão arterial se comportou normalmente, que são os parâmetros analisados pelo teste ergométrico, ótimo, nós temos uma condição boa. E muitas vezes, se não está bem, você precisa orientar o paciente. Veja, nesse momento, você vai ter que postergar para um próximo top. Você vai ter que cuidar da sua pressão, você vai ter que talvez diminuir um pouquinho o peso para ir num próximo. Isso aconteceu já. Eu já consegui orientar 2 ou 3 pessoas que nem sabiam que tinham pressão alta e não sabiam que tinham arritmia. E a gente conseguiu fazer. E elas foram pro segundo top. E voltaram no meu consultório. Legal. Foi nossa, foi muito bom. Muito bom. Quando eles voltaram, eu falei, puxa vida, valeu a pena. Doutor, a gente está caminhando para o final da nossa conversa aqui, mas eu tenho ainda 2 perguntas. A primeira delas, se possível, o doutor falou sobre a necessidade de termos boas relações, aquilo que o doutor falou de o aspecto psicossocial. Mas e a espiritualidade? A gente está falando de top, de subir a montanha, legendários, porque tem essa pegada muito mais espiritual. Qual é o seu ponto de vista em relação à espiritualidade para a saúde do coração? Então, veja, a conexão com Deus é o caminho da saúde. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quando você entende, independente, inclusive da sua religião, quando você tem a conexão com algo maior, com alguém que traz o bem para você, você vai seguir esse passo e a sua saúde vai seguir junto. Então, em vários âmbitos, a espiritualidade comprovadamente ela melhora a sua saúde, ela protege a sua saúde. Nos tops, né, nos legendários, a gente chama de falar com o legendário número 1, Exato. Que é o Senhor Jesus Cristo. Né? E como é especial, como é importante falar de espiritualidade e se conectar realmente com Ele. Então, aí vem a força que você tem. Deus, ele ajuda não só a conectar com Ele, mas conectar com os outros, né? Com a família. E na hora que você tem a conexão geral, um ajuda o outro. Então você melhora a sua saúde dessa maneira. Um cuida do outro. Isso pode ser transferido para a população. Então é importante você estar em comunhão tendo Deus como sua base. E se você for olhar, veja o próprio estilo de vida de Jesus. Ele tinha uma alimentação natural, ele caminhava bastante. Então isso até foi falado aqui no domingo, né? Então se veja, se você seguir o estilo de vida que Jesus levava, você vai melhorar a sua saúde. Maravilha. Gente, a gente está por encerrar, mas eu queria ainda ouvir suas recomendações. Se for possível estabelecer uma espécie de receita de bolo para a saúde, especialmente para o coração. Tem como estabelecer assim alguma baliza para alguém que hoje está um pouco apreensivo em relação à própria saúde, talvez alguém que seja sedentário, talvez alguém que hoje se deu conta de que precisa cuidar da própria saúde? Então, hoje, o que a gente fala é, se quer cuidar do seu coração, a medicina do futuro, cirurgias, exames altamente avançados, tudo, mas nós temos que voltar para o passado. Voltar para o passado é ver como eram os hábitos da população antigamente. Porque hoje o grande problema é a doença crônica. A doença cardíaca é uma doença crônica. O câncer é uma doença crônica. A diabetes é uma doença crônica. Essas 3 doenças estão muito prevalentes, estão crescendo no mundo. Então, para a gente cuidar e não adoecer, nós temos que cuidar dos nossos hábitos. E esse hábito é mover-se mais, comer de forma consciente, produtos naturais, evitar ultraprocessados, evitar o excesso, porque nós vivemos na era do excesso. Tudo é bonito com excesso, né? Então nós temos que evitar o excesso. Nós temos que ter a conexão com as pessoas.
Nós temos que eliminar o cigarro do planeta. Não pode haver cigarro no planeta. Nós temos que cuidar com o álcool. O álcool, ele é uma coisa muito perigosa. Tá? Então o álcool tem que ser debatido. O álcool ele não é proibido, mas ele não pode ser exacerbado em todos os locais. Nós temos que cuidar, então, da nossa alimentação, da nossa conexão social, do nosso sono, que é muito importante, como nós falamos, do peso, outra coisa importante. O ganho de peso está muito alto hoje em dia, no mundo inteiro. Então nós temos que cuidar do nosso peso. Cuidando da nossa casa, nós não vamos ter problemas cardíacos. E por último, o exercício, que é fundamental. E o legendário já sabe que ele tem o exercício como premissa. Ele vai se encontrar no alto da montanha fazendo o exercício. Então já é um passo adiante. E adiante para a sua saúde. Nós tivemos lembra aquele caso, um rapaz subiu a montanha e emagreceu, foi 60 quilos que ele emagreceu? Foi 40, 30 quilos? Cleiton. Né? Cleiton, né? Cleiton. Ele subiu com 100 e poucos quilos, lá teve uma virada de chave, voltou e emagreceu. Foi um Sim, 30, 40 quilos. Foi maravilhoso o que aconteceu na vida dele. Ele se deu conta da necessidade de cuidar da própria saúde, ele emagreceu e hoje é um dos caras que conduz a oração e os encontros do Parque Barigui. Aliás, que boa lembrança. Gostaria de lançar um desafio para os senhores todos aqui e para a nossa audiência. Tomar uma medida hoje, uma só. Mudar um hábito hoje, só um. E amanhã, quem sabe, um outro. Mas hoje, acha alguém para treinar. Lembra a nossa conversa? Um hábito? Acha um só. Vou dormir mais. Isso. Dormir melhor. Olha só, o Robson 8 horas de sono. Maravilha. Um hábito, você falou. Mas Não um sei hábito. porque alguma Um coisa hábito. me dizia que ia você falar isso, né? Um hábito. Orientação de um cardiologista. O desafio está lançado, mudar um hábito. Pelo menos um. Muito A partir de hoje. Se possível, arrume um parceiro de treino. Se possível, arrume alguém que te incentive a prestar contas dos seus treinos, da sua alimentação. Quem sabe pessoas com quem você possa compartilhar as situações que você vive hoje. Acho que seria bem importante isso. Eu vou lançar o meu desafio aqui, que é uma coisa que eu tenho conversado com o Baba já sobre isso, que é sábado, 6 da manhã, no Parque Barigui. Não pode ser A 8. gente... Pode ser. 8. Mas Desafio. 6 8 horas horas é o horário que a gente está lá para orar e depois a gente vai fazer uma caminhadinha, fazer uma corridinha. Se você é de Curitiba, está lançado o desafio, está lançado o convite. Parque Barigui, às 6 da manhã a gente se reúne para orar e depois a gente vai correr. Ali na Península, logo em frente oração. ao Centro de Exposições. Está lançado o convite, tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, para a tua saúde e também para a tua família. E tem uma água de coco muito boa ali. Olha, maravilha. Ó, minha memória voltou. A perna fina do idoso, a sarcopenia. Para sarcopenia, musculação. Muito bem, muito bem. Tá. Maravilha. Demora um pouco, né? Mas Mas vai, né? Uhum. Maravilha. Gente, episódio muito especial hoje. Conversamos hoje sobre o coração, sobre o funcionamento do coração com o doutor Francisco Pupo Neto. Que maravilha recebê-lo aqui. Maravilha também estar aqui com o meu querido doutor Marcos Babá e o Robson de Oliveira. Que alegria tive em estar aqui com essa galera abençoada pelo Senhor nosso Deus. E a gente se despede desejando que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Esta que é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba que tem o propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. Amém. Au!